Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre a morte. Eu vou fazer um vídeo em homenagem ou na intenção desses feriados, quer dizer, um feriado, mas uns dias que antecedem também já tá no clima, né? Estou falando, claro, do Dia dos Mortos, do Dia dos Finados. E os dias que antecedem o dia de Todos Santos e o dia do Halloween, dos mortos-vivos, digamos assim. Eu sempre achei que há uma ordem errada aí nesses 3 dias. Eu acho que devia ser primeiro o dia dos mortos, depois do Halloween, tipo Walking Dead, né? Depois dos santos, né? O que sobrar vira santo. Primeiro morre, depois vira morto-vivo, depois santo. Na minha cabeça essa é a ordem que faria sentido, né? Mas como o mundo não foi feito para me agradar, as coisas são de outra forma. E agora, abrindo um parênteses, vocês sabem que eu viajo muito, né? Eu gosto muito de viajar. Meu sonho é ir no México, na cidade do México, principalmente, nesse feriado de finados. Eles festejam de uma maneira muito diferente, eles têm uma outra relação com os mortos. Eu já fui no México, na cidade do México, mas eu fui em outro período. E aí eu trouxe essa caveirinha mexicana, ó. Como vocês podem ver, eles festejam o Dia dos Mortos de uma maneira bem curiosa. Eles fantasiam as caveiras, é bem interessante. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí que vai achar alguma coisa. Fechando parênteses, eu resolvi fazer um vídeo sobre a morte na mesma perspectiva daquele vídeo sobre o suicídio. Ou seja, não é falar personagem que morre, isso aí tem de monte, certo? Livros que abordam a morte como reflexão. E aí fica mais interessante, porque personagem que morre eu poderia citar boa parte desses livros todos que eu tenho aqui, né? Não teria sentido. Para começar, eu vou citar um que não é ficção, que também não li, só li trechos e me coço para terminar de ler, mas nunca dá, que é A História da Morte no Ocidente, do Philippe Ariès. Este livro é muito, mas muito interessante. Tem um monte de figura, de imagem, passa pela arte. Ó, o subtítulo é da Idade Média aos nossos dias. Então, como as pessoas se relacionam com a morte. É como se fosse a história social da morte. Não sei se eu já disse por aqui, mas eu adoro livros sobre história social de alguma coisa. Eu pego um assunto, traz desde lá da antiguidade até os dias de hoje. Então, história da loucura, história da sexualidade, história da linguagem, história do conhecimento, da informação, história. Eu adoro a história social das coisas. Como o mesmo tema vai mudando de acordo com o período histórico. Vocês devem ter percebido que não é por acaso que eu faço vídeo temático. Eu adoro ver como uma coisa é compreendida num determinado contexto, num determinado momento. Então, eu indico esse livro, embora eu não tenha lido ele ainda todinho. Mas assim, eu acho que o cara é francês e os franceses fazem isso muito bem, que é se voltar para o passado, pesquisar ad náusea e trazer essas histórias e contextualizar e tal. E eu li trechos e assim, eu adorei. Agora os outros são livros de ficção, certo? Eu tenho aqui mais uns 3, 6 livros que tratam a morte como reflexão. Começando por A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu reli esse livro, é uma novela, né? Reli essa novela recentemente e ela me impactou tanto quanto da primeira vez, né? Por isso que essa coisa de spoiler, né, sempre é algo ruim. Eu já sabia o que acontecia, aliás, o que acontece já está no título. Então o que é interessante aqui? É o processo de morte. É ele se perceber morrendo e é ele avaliar a vida neste período. Ele é um funcionário público, juiz de instrução, classe média, né? Na Rússia a gente sabe que o cargo público tem um peso, nesta época, né, tinha um peso muito grande. Então assim, não era nobre, também não era servo, né? Classe média era servidor público. No Brasil também era assim no século XIX, né? Mas ele conseguiu ser juiz de instrução, que já é um cargo bem legal também, hein? Quem leu Crime e Castigo sabe que o juiz de instrução foi a pedra no sapato do Raskolnikov, né? Que investigou lá os crimes dele. Voltando aqui para o Ivan Ilitch, o que aconteceu? Ele, né, classe média, juiz de instrução, vida estável, já tinha se casado, né? Ele se casou por interesse, que ela tinha um bom dote, era bonita e tal. E estava levando a vida normal, até que ele se machucou. Eu nem lembro direito qual foi o dano, ele não levou muito a sério e depois esse ferimento, esse machucado, essa coisa, o levou nesse processo mórbido de cova, de caminhar para a cova. E durante esse processo ele foi avaliando a vida dele,
né? E é aí que a gente descobre que ele se casou por interesse e tudo mais. E ele percebeu que ele levou uma vida muito medíocre. E ele tem uma tomada de consciência mais ou menos como aquelas personagens da Clarice Lispector, sabe? Que tem uma vida lá classe média, bege, cinza, sei lá. E percebe que varreu um monte de coisa para debaixo do tapete e talvez não estava levando a vida que gostaria de levar. E aí ele percebe aqui que não necessariamente estava levando a vida que não gostaria de levar. Mas era uma vida medíocre. Muito provavelmente ele iria repetir a vida que levou, mas era medíocre. Ele tomou consciência disso. E pior, ele foi percebendo que as pessoas já estavam vivendo como se ele já tivesse morrido. Então no trabalho já estavam querendo ficar lá, sei lá, com a cadeira, com as coisas dele, e ele ainda vivo. Família também já lidando como se ele já tivesse morrido. E essa tomada de consciência é muito triste. Aí ele deseja morrer, mas aí a gente sabe, né? A gente tem um instinto de vida. Então ele deseja morrer por perceber isso, mas aí o corpo ainda continua. E é muito triste. É muito triste, é pra gente pensar. Então assim, é uma novela, é um texto curto, mas é muito impactante. Recomendo fortemente. Aqui é a morte do Artêmio Cruz, que é um processo semelhante aqui. Aqui a gente está na situação inicial é que o Artêmio Cruz é um senhor de 71 anos, mais ou menos, e ele está moribundo ali para morrer. E aí ele relembra passagens da vida dele, né? Ele lutou na Revolução Mexicana, né? Que foi quase uma guerra civil. E toda a atuação dele é mostrada aqui de uma forma muito interessante, porque aqui a gente tem uma espécie de 3 vozes. Então, no momento, a gente tem um narrador que é o próprio Artêmio, né, em primeira pessoa, com a consciência dele de morte e tal. Tem um narrador, que é como se fosse o superego dele, dizendo, você vai trair seu amigo, você vai fazer isso, você fez aquilo, não sei o quê. E depois um outro narrador, também em terceira pessoa, analisando os fatos de outra maneira. Então, como se fosse ele, a consciência dele, em uma terceira pessoa, narrando a performance, a atuação, o caráter dele. Por que caráter? Porque ele foi virar casaco o tempo todo. Então, quando interessava, ele estava do lado dos revolucionários. Quando interessava, ele estava do lado do governo. Então, assim, quando interessava, ele era oposição. Quando interessava, ele era situação. E ele foi se dando bem. Ele era um grande oportunista. Ele começou a enriquecer. Ele explorou índio. Ele fez tudo que a gente, né, condena. Sacrificou mais os pobres, os índios, né, as pessoas que tinham direito, ele usurpava direito e foi se tornando o Artêmio Cruz, que envelheceu, está morrendo. A forma de narrar desse livro é uma coisa muito legal, fantástica. Não tinha percebido, não tinha entrado em contato com nada parecido com isso ainda. Até agora já dá para perceber que pensar na morte é pensar na vida. E tem gente que só percebe a vida quando está morrendo. Isso me faz lembrar uma poesia do Thoreau, que quem viu aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos deve se lembrar dela, que ela aparece lá. Ele fala algo assim, que vivia e procurava a morte. Quando a encontrou, descobriu a vida. E aqui é mais ou menos isso. Não é que descobriu a vida, descobriu que não viveu, ou descobriu que não viveu da maneira que gostaria, ou talvez não é que não gostaria, mas viveu de uma maneira que não aprovaria, de uma maneira da qual não tem orgulho. É triste isso, é triste morrer com essa tomada de consciência. Agora eu vou tratar a morte em um poema do Mário de Andrade. Eu falo pouco do Mário de Andrade aqui, mas saiba que o Mário de Andrade foi um dos autores brasileiros, dos escritores que eu mais estudei na vida. Eu tenho esse livro aqui de poesias completas dele. Eu já analisei várias poesias. No blog eu tenho análise de poesia dele. Então, por meio dos poemas dele, a gente tem essa percepção de São Paulo do começo do século XX, né? Acho que ele morreu em 45, mais ou menos. Ele tem um poema que eu esqueci o nome, acho que é Quando Eu Morrer, né? As pessoas pegam o primeiro verso quando não tem nome e atribuem o nome do poema a esse primeiro verso. Ele vai esquartejando o próprio corpo, né? O coração no lugar X, a cabeça no lugar Y, a Rua Aurora e tal. E ele vai falando de lugares de São Paulo que tem um significado para ele. Ele fala da universidade, fala da Rua Aurora, fala da casa onde ele nasceu, fala de um monte de coisa, de um monte de lugar. Quem quiser conhecer, quem tiver curiosidade, eu fiz um post no blog, então eu vou colocando os lugares. Casa onde nasceu, foto da casa onde ele nasceu,
vou colocando outros lugares. É um poema meio ilustrado. Eu também tenho a Rota de Mário de Andrade aqui em São Paulo. Eu vou deixar esses posts aqui embaixo para quem tiver curiosidade. Ele não está morrendo ainda, mas ele fala da morte numa espécie de projeção. E ele fala mais de um pós-morte e não da morte em si. Não deixa de ser uma reflexão sobre a morte, mas é o que vem depois. Como ele quer ser lembrado, o que significou os lugares por onde ele passou. Os lugares por onde ele passou tem tudo a ver com a vida dele, né? Quem conhece a vida de Mário de Andrade sabe disso. Ele fez esse poema que não é triste, é lindo na verdade. É como se fosse uma ode a São Paulo e uma projeção da própria morte. Partes do corpo, então o coração está no lugar X, cabeça no lugar Y, já revela uma relação simbólica ali com os lugares. Então é muito legal, é uma forma de ser lembrado. Uma outra perspectiva da morte a gente tem aqui em Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Diferente de A Morte de Ivan Illich e de Artemio Cruz, onde a gente tem pessoas moribundas, aqui a gente já tem o defunto, já é póstumo, já é fato. Ele não tem uma visão triste do que ele viveu, do que ele foi. Aqui ele já está morto e não está triste. Aqui os outros estão morrendo e assim, né? Eles não estão necessariamente felizes. Aqui o que é interessante essa forma de narrar? Primeiro que é um defunto autor, um autor defunto, né? E depois a visão que ele tem da vida. Ele pinta, e isso é fabuloso em Machado de Assis, que é traçar perfil, caráter, sem dar o nome. Ele vai mostrando o caráter das pessoas por meio de algumas passagens pequenas e cotidianas. E a gente vai percebendo que o Brás Cubas era um escroque. Ele, o defunto autor, conta a vida, contando fatos cotidianos, de modo que a gente percebe que o Brás Cubas era um escroque, só que ele conta de maneira divertida. Então, assim, não fui grande coisa, mas fazer o que agora, né? Mais ou menos isso. O que me sobra fazer? Nada. O que dá para ser feito? Nada. Foi isso aí. Claro que ele não faz nenhuma avaliação nesse sentido, mas a forma como ele conta a história, a forma como ele mostra o caráter do Brás Cubas e todo essa ironia, esse sarcasmo faz a gente perceber isso. Então é um defunto autor que narra a vida de um cara que não foi lá grande coisa, que não teve atitudes tão bonitas, mas enfim, viveu e morreu. Agora eu vou falar de dois livros que tem uma outra perspectiva da morte. É como se fosse uma projeção da morte, mas no sentido diferente desse do Mário de Andrade, porque aqui o Mário de Andrade faz uma espécie de uma ode, né? Ele não se volta para a vida pregressa, ele se volta para o futuro, sabendo que a morte é o destino final e como ele quer ser lembrado, toda essa questão de significação e simbologia. Agora, nesses dois outros casos, é a morte dando conta do nosso imaginário. Qual é o nosso imaginário em relação à morte? É a não morte, né, o desejo de não morrer, é a possibilidade de ter vida eterna. E a morte simbolizando assim, uma outra identidade, como se fosse um renascimento, né? Fosse uma possibilidade de ter uma outra vida. Então morre esse corpo, morre essa vida, esse sujeito, e esse sujeito já adulto em outro lugar levando outra vida. Vou explicar melhor com as obras, né? Nada melhor. O falecido Mattia Pascal, do Pirandello. Eu falo pouco desse livro aqui porque eu já li há muito tempo, então não lembro de muitos detalhes, mas eu lembro do que importa para esse vídeo. O falecido Mattia Pascal, ele morre? Não. As pessoas pensam que ele morreu, mas ele não morreu. E assim, não lembro mais o que aconteceu. Se ele forjou a morte, não lembro mais de detalhes, mas eu só sei que ele não morreu. E ele tentou levar uma vida em outro lugar e ele só teve impedimentos. Principalmente quando a gente tem um problema, a gente quer viver uma outra vida, se livrar dos problemas, viver em outro lugar, em outra situação. É isso que ele faz. Mas isso não é tão maravilhoso quanto parece. Aqui ele vai pintando, ele vai passando por situações e que ser um vivo morto é muito complicado. Então não é tão vantajoso assim. Ele não consegue assumir uma outra vida totalmente por vários empecilhos da vida real que ele tem. Certo? Eu só consigo me lembrar disso, eu tenho que reler. É claro que se eu reler esse livro eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas ele é muito bom. Porque Pirandello faz coisas muito boas. Pirandello é um dos meus autores favoritos. Ele faz teatro e romances e eu já vi
uma peça dele, 2 vezes, montagem 2 vezes, A Poltrona Escura. Ele é fantástico, ele escreve muitíssimo bem, sabe? É um dos autores assim que melhor escreve, na minha opinião. E ele não é muito falado aqui no YouTube, né? Por último, As Intermitências da Morte de Saramago. Só para fazer fosquinha, como eu fiz no caso de Ensaio sobre a Cegueira, eu também tenho esse livro autografado. E foi autografado no dia do lançamento mundial, que foi, ó, lançamento mundial 27/10/2005, às 20 horas, no Sesc Pinheiros. Eu estava lá, teve leitura dramática com atores da Globo e tudo mais. E aí o Saramago autografou e colocou a data, 27/10/2005. Desculpem. Mas, começando com a história, aqui a gente tem a morte como personagem. Ah, faz lembrar a menina que roubava livros? Não. Isso aqui é bem feito, aquele lá não tá bem feito. Eu já comentei porque eu não gostei da forma de narrar daquele livro, né? O cara tentou fazer alguma coisa e não deu conta. Como Saramago só escreve sobre o improvável, o impossível, a morte é uma senhora ossuda e ela resolve entrar em greve, ou seja, as pessoas não morrem mais. Por isso que eu falei que esse livro trata dessa questão do nosso imaginário, de as pessoas não morrerem. E aí traz uma reflexão muito interessante, as pessoas não morrem mais, isso acaba se tornando um problema de Estado. Os velhos vão ficando moribundos, doentes, então as pessoas no hospital, doente terminal, naquela agonia, então arrasta sofrimento, não morrem, vão nascendo outras pessoas, acaba não tendo lugar, e a morte lá de greve, sem querer levar, aí vira um problema assim de divisas, inclusive. É outro livro que eu preciso reler. Esses dois que tratam a morte de maneira a tocar nosso imaginário, né, de levar uma outra vida, de não morrer. E os dois acabam assim por nos ligar à real, né? Então assim, não é tão maravilhoso quanto você pensa, não. Há problemas, a gente idealiza e não pensa nos problemas possíveis, né, em decorrência disso. Mas os dois autores apresentam problemas, né, sobre o não morrer ou levar uma outra vida como se estivesse morto. Isso não dá certo, gente. Então, assim, é melhor a gente ter pé no chão, consertar a nossa vida mesmo, essa vida real, essa que a gente tem, tentar consertar, levar da melhor maneira possível, porque os autores já provaram que isso não tem como dar certo. Então, aqui, só para recapitular, falecido Mathieu Pascal, do Pirandello, As Intermitências da Morte, do Saramago. Os dois nos provocam, assim, uma tomada de consciência, né? Reflexões sobre isso. Então, pare de desejar essas coisas, porque não vai dar certo. Não morrer e levaram a outra vida, sair simplesmente da nossa vida, fazer um transplante assim, algo automático, sair dessa vida e começar a viver outra, não tem como dar certo. Esses dois, A Morte de Ivan Ilitch e A Morte de Artemio Cruz, são pessoas morrendo, fazendo uma retrospectiva da própria vida e vendo que a vida não foi tão maravilhosa assim. No caso desse aqui é sofrimento, no caso desse aqui, na verdade, como há um eu que fala, depois um super eu, depois um... Então assim, a coisa não parece tão pesada e tão penosa assim. É como se o cara estivesse já no limbo ali, já no purgatório e estivesse sendo julgado até, né? Só que sem toda essa estrutura formal. Mas não deixa de ser. Se tem 3 vozes narrativas, né? Uma polifonia aqui, avaliando, contando, mostrando a vida, a performance, a atuação do Artemio Cruz, né? Então aqui é narrado com menos peso do que aqui. Aqui é sofrido. Tem um defunto que narra uma vida que também não foi nada bonita, mas enfim, ele satiriza, enfim, já foi, já passou, acabou. Aqui temos Mário de Andrade fazendo uma projeção, né? Não tem essa retrospectiva de vida não, é a morte como uma projeção e toda a simbologia disso tem a ver com a apropriação de espaço, apropriação de tudo, do amor dele por São Paulo, né? Ele propõe que cada parte dele fique numa parte de São Paulo e essa parte específica do corpo tem uma relação simbólica com o lugar específico. Então assim, é uma ode a São Paulo, como ele quer ser lembrado, né? Então assim, aqui é bonito. E aqui é o livro que eu recomendo para a gente entender como a morte é sentida, percebida em diferentes culturas desde a Idade Média. História da Morte no Ocidente, do Philippe Ariès. Então é isso, vocês têm livros para me indicar sobre esse tema. Eu aqui também fiz como em
O suicídio na literatura, eu peguei tudo que me interessava com essa perspectiva de morte como reflexão e trouxe aqui pra vocês. Então, muito provavelmente, não tão cedo haverá a morte na literatura 2. Mas se vocês me indicarem, quem sabe? Quem sabe eu faço um 2, quem sabe eu leio mais. Às vezes vocês me indicam coisas que eu tenho já li, mas nem lembrava mais que tratavam do assunto. Como, por exemplo, Os Suicidas, do Antônio de Benedetto, que eu já tinha lido e tinha esquecido aí. Teve uma leitora que me falou, o livro tal trata disso, 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 e eu tenho ali, já li, já nem lembrava mais. Então, às vezes, vocês fazem isso. E o que denota que eu preciso reler. Então, às vezes, vocês podem também me indicar releituras, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de me seguir no Facebook, que é a página do blog O Kibe do Mundo, que lá tem outras coisas além dos vídeos, né, que eu posto aqui. Instagram, O Kibe do Mundo, certo? Obrigada por assistir, avalie o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Beijos e tchau, tchau.